Bom, boa noite. Estamos começando mais um webinar aqui da TI da Guide. É o 9º já. Agradecer a Guide Investimentos por promover esse evento. Antes de apresentar o nosso convidado, vou compartilhar com vocês o link aqui no chat do nosso canal no Medium e também do YouTube, onde lá vocês podem visualizar os outros eventos que já aconteceram, aquilo que a gente tem também postado para compartilhar junto à comunidade. E essa apresentação aqui a gente está gravando e, posteriormente, nós vamos disponibilizar também nos canais para que possam assistir novamente, tá bom? O propósito desse tempo é conversarmos com os profissionais do mercado, né, a fim de produzir conteúdo para a nossa comunidade. Por isso, a ideia é realmente ser um bate-papo. No final, a gente vai ter um espaço onde a gente vai poder abrir o microfone, quem se sentir à vontade. Então, é só caso não consiga, levanta a mãozinha no React, que eu vou estar aqui gerenciando. E essa parte também, quem não se sente muito à vontade, ou um problema no microfone, pode mandar também no chat, que eu acompanho aqui as perguntas e compartilho aqui com o Eduardo, para ele poder ter esse momento aí de bate-papo com a gente. Para falar de liderança, né, convidamos o Eduardo. O Eduardo atualmente é Tech Manager na Pagme, autor do livro Dev a Tech Lead, e host de podcast do Leadership Rocks. Eduardo, muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Agora é contigo. Boa, muito obrigado, Iratã e a Guide, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e espero que vocês curtam a nossa conversa aqui. Então, vamos lá, vou compartilhar a tela aqui. Ok, o sistema está vendo minha tela aí agora. Está aparecendo certinho o slide? Sim. Boa. Bom, vamos lá. Tá. Uma pergunta muito comum que eu cansei de ver devs, e não só devs, mas digo especialmente devs, né, programadores, por conta do meu background, né, eu sempre fui uma pessoa que trabalhei na área de tecnologia, então eu já vi muitos programadores fazendo essa pergunta, né, o que eu preciso para crescer, sabe, na carreira, na empresa e tal. Daí eu queria retornar essa pergunta para vocês, né, para vocês fazerem essa pergunta mentalmente. Você sabe o que você precisa fazer para crescer na carreira? É uma pergunta bem ampla e a intenção dessa apresentação aqui é justamente falar sobre esse crescimento, né? O que você precisa fazer para crescer na carreira. E um pensamento muito comum que eu vejo assim isso pensando muito do ponto de vista de quem está programando, tá? Mas isso provavelmente se aplica a outras áreas, dada, enfim, como elas funcionam tecnicamente, essas áreas. Mas aqui eu vou falar especialmente da parte de desenvolvimento, de programação. Então, é muito comum a gente ver programadores pensando, quanto mais eu me desenvolver tecnicamente, mais eu cresço na minha carreira. Isso, até certo ponto, é uma verdade, tá? O ponto é que as empresas as empresas que promovem pessoas puramente, se baseando puramente nas habilidades técnicas dessa pessoa, elas vêm tendo cada vez mais problemas. Então, não adianta a gente pensar dessa forma, né? Para eu crescer, eu preciso ser cada vez melhor tecnicamente, se as empresas já vêm fazendo isso e elas vêm tendo problemas. E quando a gente fala aqui de liderança, né, então, ser promovido para o papel de líder só tendo habilidade técnica ou só tendo ser desenvolvido em habilidades técnicas na área de tecnologia pode ser um tiro no pé. Porque quando a gente faz isso, é muito provável que quando a gente se torne líder, a gente não tenha muitas habilidades que a gente vai precisar e possivelmente a gente vai talvez até, enfim, desenvolver uma ansiedade, porque a gente não sabe executar muito bem aquele trabalho. Vai dar muito trabalho para a gente correr atrás de conhecimento, talvez não dê tempo, pode ser que, dependendo da situação, do contexto, a gente seja até demitido por conta de assumir uma posição que a gente ainda não estava preparado. Então, assumir uma posição de liderança só tendo conhecimento técnico, ou tendo majoritariamente conhecimento técnico, pode ser bem perigoso. E ser promovido para o papel de liderança assim, é ruim por 3 motivos, tá? O primeiro é porque a gente tende, quando a gente só tem habilidade técnica, né, ou tem muita habilidade técnica e carece de outras habilidades, a gente tende a sufocar o time tecnicamente, então a gente vai muito nos detalhes, tende a microgerenciar bastante, então é muito ruim quando esse tipo de coisa acontece, né? As pessoas sentem muito esse baque, isso costuma ser bem ruim para a equipe, a ponto das pessoas quererem sair e tal. Então, é bem perigoso por esse motivo.
também por conta da gente só se debruçar em questões técnicas. Então, se eu sou especialista em alguma habilidade técnica, então é natural que tudo que eu olhe, eu veja problema técnico naquilo e tente resolver só olhando do ponto de vista técnico, tá? Então, ter um conhecimento um pouco mais amplo é importante para a gente não correr o risco de ser um martelo e achar que tudo é prego, né? E o terceiro motivo é que a equipe tende a ter sempre mais ou menos os mesmos problemas, porque se a gente só sabe resolver problema técnico, possivelmente a equipe vai ter problema com pessoas, né? Então talvez desmotivação, ou pessoas que não sabem como podem crescer na empresa, ou possivelmente a gente vai ter problemas de processos, porque, enfim, vão surgir gargalos, a gente não sabe como resolver aquilo, ou a gente vai ter problemas de produto, enfim, da parte mais de negócios, né? Porque a gente não conhece muito bem do negócio, então a gente não vai conseguir resolver esse tipo de problema. Então a gente tende a sempre resolver mais ou menos os mesmos problemas e outros problemas vão ficar para sempre acontecendo. E existe um princípio chamado de Peter Principle, que diz que em um sistema hierárquico, que é basicamente um sistema que a gente está ali na empresa, né, trabalhando, todo funcionário tende a ser promovido até o seu nível de incompetência. Isso significa que, por demonstrar uma habilidade técnica, eu vou muito bem, eu entrego um bom resultado e, por isso, eu sou promovido a um novo nível, a um nível mais alto. O problema é que chega num ponto onde a habilidade técnica não é ela que manda mais no nosso crescimento. E por não ser mais ela, eu me torno incompetente quando eu cresço, quando eu chego a um certo ponto da minha carreira, né? Então, eu atingo esse ponto de incompetência e dali eu não consigo crescer mais. A não ser, obviamente, que eu me adapte àquilo e tal, mas eu estou assumindo que a pessoa não vai se adaptar, que ela vai ficar travada naquela posição. Então, esse é o Peter Principle e isso acontece bastante. E o que eu tenho visto é que as empresas, elas estão, pelo menos mais recentemente, né, elas estão exigindo que a pessoa tenha um nível de performance mínimo para atingir uma posição de liderança antes. Elas estão exigindo um nível mínimo de performance da pessoa numa posição de liderança antes dela chegar à posição de liderança, tá? Antes dela ser promovida. Ou seja, ela precisa ser líder antes de se tornar líder, tá? Então, isso é bem interessante. E a pergunta que fica aqui é, beleza, se eu não tenho experiência, como é que eu vou ser promovido para uma posição de liderança, né? Porque, enfim, se eu preciso ser líder antes, e um ponto que eu acho bem legal quando a gente fala de liderança é que a gente não precisa estar no cargo de liderança, que eu estou assumindo que liderança é um cargo, tá? Não é necessariamente assim que funciona, mas para simplificar, vamos assumir que sim. Então, a gente não precisa estar num cargo de liderança para ganhar experiência em liderança. Então, isso é bem interessante. É diferente de, por exemplo, para ser médico, eu tenho que, de alguma forma, atuar com medicina. Aí, na escola de medicina, enfim, eu vou atuar ali com pacientes e tal. Mas com liderança não é bem assim que funciona. A gente vai praticar mesmo não estando naquela posição. Então, beleza. Como é que a gente consegue praticar exatamente a liderança se eu não estou numa posição de liderança? Bom, deixa eu primeiro me apresentar aqui para vocês. Repetindo, né, o que o Eratan já falou, eu sou Eduardo Matos, eu sou Tech Manager na Pagar.me, é uma empresa que atua no ramo financeiro e a gente está com vagas abertas, inclusive. Eu sou host também do podcast Tech Leadership Rocks, que é basicamente um podcast que fala sobre liderança e gestão em tecnologia. Tá? Então, eu falo especificamente desse tema e tento evitar um pouco a parte técnica, porque já tem muito conteúdo na internet sobre isso. Então, falo um pouco mais dessa parte que eu não vejo tantas pessoas falando. E também sou autor do livro de Dev Tech Lead, que é basicamente um livro que ajuda programadores e programadoras a entender o que precisam fazer para alcançarem uma posição de liderança. Beleza. Em 2011, eu tive meu primeiro trabalho como programador, full-time, vamos dizer assim, porque antes eu já trabalhava, mas não como programador. Eu dava muitas ideias e tal, mas as pessoas que estavam ali, elas não davam muita bola para o que eu estava falando. E conforme esses veteranos, as pessoas que não davam muita ideia do que eu estava falando, foram saindo da empresa, eu comecei a puxar algumas melhorias ali, meio que, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo e tal. Comecei a fazer isso. E essas experiências me ensinaram uma lição bem importante, assim, do que significa liderança, né? Que eu trago isso para mim até hoje. Que é assim, no bom e velho português, liderança significa uma coisa muito simples, que é assumir broncas, tá? Então, problemas vão surgir e liderar significa assumir essas broncas e, de alguma forma, buscar a resolução delas, tá? Então, assumir bronca é igual a resolver problemas. Simples assim. E quando eu falo de assumir broncas aqui, resolver problemas,
isso tem um âmbito bem abrangente, vamos dizer assim, né? Então, isso obviamente está ligado ali ao nosso dia a dia, talvez a resolver algum problema recorrente que aconteça, talvez a resolver um problema pessoal, assim, enfim, talvez a comunicação entre pessoas ali na equipe não está funcionando muito bem, você se propõe a buscar resolver isso. Então, problemas, eles são bem abrangentes aqui, eles envolvem tecnologia, mas também outros assuntos. E, assim, descrevendo de uma forma mais formal liderança, vamos dizer assim, eu gosto de dizer que liderança é igual à arte de resolver problemas, tá? Então, problemas vão surgir e a gente busca resolver de alguma forma. Então, quando a gente vê, por exemplo, alguém fundando uma empresa que resolve um problema específico, essa é uma forma de liderar. A gente está trazendo outras pessoas para nos ajudar a resolver um problema específico. Então, isso também é liderança. E uma coisa que eu aprendi também é que quanto maior o problema que a gente tem, maior a probabilidade da gente precisar de outras pessoas. Então, liderança, assim como uma linguagem de programação, ela é passível de ser aprendida, tá? Às vezes a gente acha que, fulano, ou ele nasceu líder ou não nasceu. Não, liderança a gente aprende, tá? Então tem muito a ver com atitude, com a vontade de fazer alguma coisa. Não tem nada a ver com, ou tem pouquíssimo a ver, eu diria eu, com alguma qualidade inata da pessoa ou alguma coisa nesse sentido, tá? Então tem muito a ver com a pessoa querer buscar e correr atrás para fazer a coisa acontecer. Liderança é uma habilidade como qualquer outra, mas antes de explicar como você consegue chegar lá, eu queria que você me respondesse uma coisa bem simples aqui. O que é o que é? Se parece com um pato, nada como um pato e grasna como um pato. Resposta muito simples, é um pato. Isso é meio óbvio assim. Beleza. Então, colocando isso de outra forma, se você pensar como líder, entregar resultados como líder e se relacionar como líder, o que você vai ser nesse caso? Na minha visão, você vai ser uma pessoa líder, tá? Simples assim. Então, essa sequência, ela é bem importante, tá? Não a ordem dela necessariamente, mas esses pontos são muito importantes. E é justamente sobre isso que eu vim falar aqui. Como que a gente consegue pensar como líder, entregar resultados como líder e se relacionar como líder, tá? E o primeiro desses pontos é a mentalidade, tá? Então, a forma da gente pensar vai guiar as nossas ações e as ações vão guiar os nossos resultados. E líderes, pelo menos eu percebi isso com o tempo, né? Que líderes costumam pensar muito diferente de pessoas, eu não gosto de dizer de pessoas comuns e tal, mas de pessoas que não exercem liderança, vamos dizer assim, né? Então, líderes costumam pensar de uma forma bem diferente. Isso definitivamente não é papo de coach, tá? E quando a gente coloca... Aliás, antes de explicar esse slide, quando vocês verem um slide preto, assim, um slide escuro, pensem que isso é algo que eu estou sugerindo que vocês coloquem em prática no dia a dia de vocês, tá? Então, entendam isso como uma sugestão, pensem no dia a dia de vocês e vê até que ponto faz sentido você que está assistindo a gente praticar isso, porque eu acho que isso pode gerar um grande impacto no seu dia a dia se você aplicar, tá? Então, vamos lá. Quando a gente coloca empecilho, a gente desiste logo na largada, tá? Então, por exemplo, eu trabalhei numa equipe onde a gente tinha um problema que acontecia, enfim, era um problema meio que crônico, assim, vários programadores já tinham tentado atuar naquele problema, mas eles não conseguiam resolver, um problema de desempenho do sistema que a gente tinha. E uma vez eu propus uma mudança, eu falei, né, eu pensei, pô, se a gente fizesse assim, assim, assado, eu acho que a gente conseguiria resolver. Daí uma pessoa, né, programadora ali na equipe, falou, a gente já tentou de tudo e nada funciona. Daí eu fiquei pensando, putz, pô, será que funciona? Será que não funciona? A questão é, se eu colocasse aquele empecilho, e eu coloquei, inclusive, esse empecilho na época, obviamente eu já não ia conseguir resolver, porque eu já ia desistir logo na largada, eu não ia nem tentar, sabe? Então, a questão não é nem se é possível ou se não é que a gente nem tende a nem começar, né? Quando a gente coloca um empecilho logo no começo. E o que acontece é que a maioria de nós acaba desistindo rápido demais de alcançar alguma coisa, tá? E não é que líderes necessariamente sejam muito diferentes assim de outras pessoas e tal, mas a gente, né, líderes costumam testar e falhar e tentar de novo tantas vezes que, enfim, em algum momento eles vão conseguir ter algum resultado. E só por eles tentarem mais vezes, a probabilidade de eles conseguirem resultados positivos mais vezes também é muito maior, tá? Então, só de tentar, obviamente, não é que a gente vai tentar de qualquer jeito, fazer qualquer coisa, mas a gente tenta sempre da melhor forma possível, mas
o fato da gente estar sempre tentando melhorar alguma coisa e evoluir, isso costuma ajudar bastante a trazer mais resultados, tá? E a pergunta que fica para mim não é será que dá? A pergunta é o que eu preciso para fazer isso acontecer, para permitir que isso seja possível. Então, quais são os empecilhos que, na minha visão, existem ali, que se eu tirar esses empecilhos, eu consigo fazer aquilo acontecer? Essa é uma pergunta muito melhor do que a primeira, né? Tipo, será que dá? Não, não é será que dá, o que precisa ser verdade para ser possível que isso aconteça, tá? E quando a gente fala isso, a gente costuma abrir muito mais portas, porque, né, a gente pensa em possibilidades de conseguir tirar esses empecilhos da frente. E, obviamente, isso não necessariamente é fácil, mas pelo menos é uma forma da gente conseguir, né, criar uma trilha, um caminho para a gente conseguir chegar no nosso objetivo. E uma coisa que eu percebi também é que líderes costumam encarar problemas de forma diferente das pessoas que costumam não atuar assim, de uma forma como se fosse um líder, vamos dizer assim, né? Depois de um incidente, por exemplo, num ambiente de produção, enfim, alguma coisa aconteceu, o pensamento que eu vejo de um líder não é, enfim, contra quem é culpado e tal, mas sim o que eu poderia ter feito para evitar que isso acontecesse. Sabe, será que eu deveria ter ensinado para aquela pessoa alguma coisa? Será que eu deveria ter documentado aquilo? Será que eu deveria ter, né, não sei, conversado com essas pessoas, ou enfim, pensado em formas alternativas, ou pensado em possíveis problemas que poderiam ter acontecido? Então, líderes costumam pensar à frente, tá? Então, não se trata de, enfim, o culpado não faz tanta diferença na prática. O que faz diferença é o que eu poderia ter feito, tá? E, obviamente, dali para frente, você buscar fazer isso. E a gente chama isso de autorresponsabilidade, que é quando eu trago toda a responsabilidade para mim e penso, tá, o que eu posso fazer, o que eu poderia ter feito e o que eu posso fazer daqui para frente? Será que eu posso, enfim, buscar um treinamento para ajudar as pessoas? Será que eu posso, né, criar algum gatilho para poder impedir que um dado erro aconteça, né, por descuido? O que eu posso fazer daqui para frente? Quais são? O que eu posso, onde eu posso me desenvolver para me tornar melhor e impedir que esse tipo de problema aconteça novamente? Então, isso se chama autorresponsabilidade e é uma característica muito importante de quem está na posição de liderança, tá? Ela é muito importante. E aqui eu gosto de trazer a diferença entre motorista e passageiro. Então, quando a gente está num carro, por exemplo, a gente ou é o motorista ou um passageiro, né? Então, a diferença entre eles é muito óbvia, é muito clara, né? Quem está na posição de motorista é a pessoa que guia o carro, escolhe se vai fazer uma curva, escolhe se vai acelerar, se vai frear. Então, essa pessoa tem todo o controle de para onde ela está levando o carro e como ela está levando e na velocidade que ela está levando. Agora, quando a pessoa está na posição de passageiro, o que acontece é que ela está, enfim, ela vira, entre aspas, uma refém ali, quem está, enfim, dirigindo o carro, né? E quando a gente pensa na nossa vida, no nosso trabalho, né, acontece muito da gente se colocar numa posição de passageiro. Então, algum erro acontece na equipe, a gente pensa, fulano de tal que fez isso. Ou então, a culpa é de ciclano que fez tal coisa. Beleza, a gente pode até pensar dessa forma. O problema disso é que a gente está se colocando na posição de passageiro. Então, se o problema é do outro, significa que não tem nada que eu possa fazer. E se não tem nada que eu possa fazer, significa que eu viro refém de uma situação. Então, as coisas acontecem e eu não tenho nenhum controle em relação àquilo. O ideal é que a gente se coloque numa posição de motorista. E quando a gente se coloca na posição de motorista, basicamente, a gente está muito mais no controle, né? Então, talvez eu não poderia ter... enfim, dado que o problema aconteceu, eu poderia, por exemplo, ou eu posso daqui para frente, criar algum mecanismo que impeça que aquele erro aconteça por descuido. Isso eu tenho sob meu controle. Então, nesse caso, estou atuando como um motorista. Então, eu estou, enfim, assumindo as rédeas da situação e fazendo alguma coisa para que a gente tenha algo melhor no futuro, né? Então, eu estou guiando o futuro, vamos dizer assim, eu não estou sendo só um refém, um passageiro nessa situação. E a mesma questão de protagonismo e vítima, né? Então, quando a gente reclama das coisas, reclama das pessoas, a gente está se colocando numa posição de vítima. E como vítima, não tem nada que eu possa fazer. Agora, se eu sou um protagonista, se eu sou a pessoa que faz as coisas acontecerem, então, naturalmente, a tendência é que eu tenha muito mais um comportamento de líder, né? Que é uma pessoa que leva para frente, que puxa, uma pessoa que pensa no futuro, uma pessoa que leva quem está em torno, que guia, que dá a visão. Então, assumir uma posição de protagonista costuma ser muito mais interessante quando a gente está falando de liderança, tá? E isso, eu vejo essa diferença assim, muito gritante entre pessoas que
agem como líderes e pessoas que não agem como líderes, tá? Então, quem não age como líder tende a se colocar como vítima, então a culpa é sempre do colega, ou da equipe, ou do chefe, ou da empresa, ou do governo, enquanto quem se coloca como protagonista pensa, beleza, dado isso que aconteceu, ou dada essa situação, o que eu posso fazer daqui para frente? Como eu consigo colocar a equipe num melhor patamar? Como que eu consigo elevar os nossos resultados, sabe? O que eu preciso fazer? Preciso engajar mais as pessoas? Como eu consigo fazer isso? Então, a forma de pensar muda bastante de um para o outro. E quanto menos você reclamar, mais próximo você está de se tornar líder, tá? Porque, assim, 3 pontos aqui, né? Ou realmente não tem nada que pode ser feito em relação a uma situação que você está reclamando. Então, se não tem nada que possa ser feito, então não tem por que você reclamar. Já não tem mais o que ser feito mesmo. Reclamar não vai adiantar nada, né? Ou pode ser feito, mas você não acha que é uma prioridade. Nesse caso, então não tem por que reclamar. Você decidiu que não é uma prioridade. Então, você só segue o jogo e assume, enfim, faz o que é prioridade e está tudo certo. Ou até existe algo que pode ser feito. Daí você vai lá e faz, então não tem que se preocupar, enfim, em reclamar, né? Você só vai lá e faz. Então, reclamar não funciona em nenhuma das situações, vamos dizer assim. E reclamar, é uma frase que eu acho bem importante. Você que está me vendo aqui agora, entender que reclamar tende a te tornar tóxico, tá? Tanto para sua equipe, seus colegas, enfim, para todo mundo que está à sua volta. E não se trata de, obviamente, de fingir que tudo tá bom, que tudo funciona e tal. Mas existem formas mais adequadas de resolver problemas do que simplesmente ir reclamando, tá? Porque quando a gente reclama, basicamente, aquilo acaba se tornando uma verdade na cabeça das pessoas, conforme a gente repete aquela mesma mensagem, né? Então, talvez as pessoas nem acreditem, mas de tanto elas ouvirem aquilo passa a ser uma verdade para elas, que é um mega problema. Então, isso tende a afetar muito a performance, o desempenho da equipe e das pessoas que estão à nossa volta com o tempo, tá? Além de, obviamente, contaminar, entre aspas, essas pessoas e elas tenderem a reclamar também das coisas por conta de nos ouvir reclamando das coisas. E agir, né, assim, né, sem reclamar, vamos dizer assim, ou agindo de uma forma mais madura, de uma forma como se realmente você tivesse uma posição de liderança, te faz parecer uma pessoa muito mais madura, confiável e estável do ponto de vista da empresa, tá? Porque se você reclama de tudo, a empresa tende a não confiar tanto em você para assumir uma posição de liderança. O segundo ponto aqui, o segundo pilar, são os resultados, tá? E o principal critério de avaliação de se você é ou não um líder, um bom profissional, são os resultados que você alcança, tá? Ponto. É simples assim. Se você não tem bons resultados na sua carreira, dificilmente você vai ser considerado para uma posição de liderança, ou se você assumir uma posição de liderança, dificilmente você vai conseguir ficar lá por muito tempo se você não entregar bons resultados, tá? Então, o resultado é fundamental. Daí eu queria que você imaginasse esse cenário, tá? A equipe tem problemas, uma pessoa assume a liderança e 1 ano depois o time continua com os mesmos problemas que já tinha antes, tá? Então eu queria que você pensasse nesse cenário. O ponto é, não importa o contexto, quem não entrega resultado dificilmente será considerado para aquela de liderança, tá? Então essa pessoa, no cenário que eu pintei aqui, se ela estivesse numa posição de liderança ou estando numa posição de liderança, possivelmente ou ela vai ser demitida ou ela, enfim, vai acabar sofrendo uma pressão tão grande que ela vai se ver na necessidade de recuar, de dar um passo atrás e não atuar mais como líder ali, pelo menos formalmente, vamos dizer assim. Então, entregar resultados é muito importante. E quando eu falo de resultados aqui, basicamente entregar resultados que importam para a empresa de alguma forma, né? E o contexto ele pode mudar bastante ali do que a empresa entende, do que é um bom resultado ou não. Mas o que é importante aqui entender é que você precisa saber o que é um bom resultado no seu contexto e, dado que você sabe que bom resultado é esse no seu contexto, que você vai lá e tente aplicar aquilo de alguma forma e chegar naquele resultado. Se você quer se tornar líder, então você precisa ter foco em resultados, tá? Não tem outro jeito. Ou você aprende e busca entregar bons resultados, ou então você vai ter sérios problemas na posição de liderança, tá? Isso seja uma liderança formal, obviamente, numa liderança formal você meio que vai ser obrigado a atingir esses resultados, bons resultados. Se você estiver numa posição informal, você tem mais espaço para não entregar resultados em alguns momentos, tá? E você, enfim, tem tempo para aprender melhor como você vai trabalhar e tal. Mas o foco em resultados ele precisa estar independente do seu nível, dado que você quer atuar mais como líder.
E quando eu falo que resultado, né, ele pode mudar, como eu disse, né, pode mudar muito de um contexto para o outro. Então, identifique o que significa resultado no seu contexto. Talvez seja entregar no prazo, talvez seja entregar com qualidade, talvez seja tudo isso, talvez seja gerar um resultado para o negócio, então talvez aumentar as vendas, enfim. Entenda o que é resultado no seu contexto, converse com o seu líder, se necessário, e busque alcançar esse resultado, tá? Então, você entender isso é importante, porque é muito comum a gente ver pessoas que acham que entendem o que é importante para a empresa, mas não é aquilo que a empresa tá achando importante, tá? Eu já passei por uma situação assim, inclusive, de eu achar que o importante na empresa onde eu trabalhava era qualidade, então eu buscar muito entregar com uma ótima qualidade, sendo que a empresa valorizava muito mais velocidade. Então, quer dizer, estava descasado ali, e acabou que eu não tive um crescimento muito grande nessa empresa, né? Então, entender o que é importante para a sua empresa no seu contexto é muito importante, tá? E quanto mais e melhores resultados você entregar, mais confiável você se torna para a posição de liderança, tá? Para assumir uma posição de liderança. Então, imagina que seu líder estiver entregando bons resultados atrás de bons resultados. A possibilidade de você crescer para uma posição de liderança é muito grande. Agora, se você não tem um histórico de bons resultados, é muito mais difícil de você conseguir dar esse salto, vamos dizer assim, mesmo que você seja uma pessoa sênior, tá? Então, resultado importa demais. E se você não tem nenhum desafio hoje, e é uma coisa que eu vejo muitos devs falando, né? Ah, aqui na empresa não tem nenhum desafio e tal, não sou desafiado. Então, a minha sugestão é que você crie um desafio para você, tá? Então, como que você cria esse desafio para você? Basicamente, você pode conversar com o seu líder e definir um objetivo claro para alcançar. Então, você pode, talvez, enxergar um problema na sua equipe e falar para o seu líder, pô, eu enxerguei esse problema aqui e tal, eu penso que a gente consegue atingir, enfim, tal patamar, ou a gente consegue fazer a entrega tantas vezes mais rápido, ou a gente consegue melhorar a qualidade assim, sensado. Pô, o que você acha? Faz sentido? Não faz? Você acha que esse é um bom caminho? Qual a sua visão sobre isso? E dado essa conversa, né, você sai dali com um objetivo para você mesmo e pronto, agora você passou a ter um desafio, né? Então, se o seu líder não te deu um desafio claro para você alcançar, então você ajude o seu líder a criar um. Então, crie um ali e busque alcançar esse objetivo que você definir. E se a sua empresa não te valorizar, pensando no pior cenário, tá? Então, você criou um objetivo lá, um mega desafio, você buscou, alcançou, mas a tua empresa não te valorizou pelo que você alcançou. Então, mesmo que isso aconteça, você pode usar esses resultados que você alcançou em futuras entrevistas de trabalho, tá? E esse é um grande trunfo, inclusive, para quem vai fazer entrevista de trabalho. É pegar os resultados que alcançou e expor nessas entrevistas, porque resultados, eles não têm muita discussão ali, né? Você ou alcançou ou não alcançou, então fica muito mais fácil discutir em cima deles, ou como você se organizou para chegar lá e tal. Então, você, no pior dos casos, se ele não for útil para você ser promovido e crescer na empresa atual, você pode usar para, enfim, trabalhar em uma empresa muito legal no futuro, né? E o que eu vejo é a maioria dos devs acaba passando o dia codando, programando, né, aqui, né, para quem não é programador, então passa o dia inteiro programando, achando que a empresa vai valorizar e acaba se decepcionando por isso. Então, é o programador pensando, né, eu estou programando aqui, o meu líder, ele precisa estar me vendo, o objetivo, a obrigação dele, né, tá me enxergando aqui, vendo o trabalho que eu estou fazendo, então essa é uma responsabilidade dele. Só que o que acontece é que, normalmente, esses programadores acabam se decepcionando porque não é bem assim que a coisa funciona. Deveria ser, mas não necessariamente é assim que funciona, tá? Então, o que eu gosto de falar seja mais estratégico no seu crescimento, tá? Então, trabalhe também em iniciativas que te destaquem de alguma forma e que, obviamente, seja benéfico para a empresa, tá? Não vai fazer um negócio que só você acha legal e importante, mas que não traga resultados para a empresa. E, obviamente, idealmente, isso aqui deveria estar alinhado com o seu líder, mas seja mais estratégico em relação ao que você está fazendo, tá? Não simplesmente passe o dia inteiro programando porque, enfim, é importante no seu ponto de vista. Obviamente é importante, mas busque trabalhar também em coisas que te destaquem de alguma forma, tá? E aqueles que são bons em entregar, naturalmente se tornam referência para a equipe e para a empresa. Então, eu trabalhei com várias pessoas ao longo da minha carreira que eram ótimas em entregarem resultado, tanto programadores quanto não programadores, né? Então, essas pessoas, elas eram muito bem vistas pela empresa e pelos colegas, assim, né? Às vezes as pessoas não eram nem tão boas assim em entregar qualidade e tal, mas mesmo assim elas eram tão boas em entregar resultado que naturalmente elas se tornavam uma referência e eram muito bem vistas por isso, né? E eram pessoas muito valorizadas na empresa e tal.
Então, sendo bom em entregar, você acaba se destacando demais assim do restante das pessoas que estão à sua volta, tá? Terceiro pilar, relacionamentos. Enfim, querendo ou não, a gente vive num mundo onde tem seres humanos e a gente vive em sociedade. Então, saber se relacionar ele é bem importante quando a gente fala de assumir uma posição de liderança, tá? E uma coisa que eu acho bem importante aqui, é quase um pilar, vamos dizer assim, né? É mega importante que isso esteja muito claro na mente, na cabeça de todo mundo, que crescimento na carreira é igual a crescimento de produtividade, tá? Então, para a gente ganhar salários maiores, ser promovido, a gente precisa se tornar mais produtivo, tá? Tá. Antes disso, né? Produtividade significa valor entregue por unidade de tempo, tá? Repara que aqui eu estou falando valor, tá? É valor para a empresa, é o resultado para a empresa por unidade de tempo. Então, vamos pensar nesse cenário aqui, né? A gente tem um Dev Júnior que entrega uma tarefa por semana, a gente tem um Dev Pleno que entrega 3 tarefas por semana, e a gente tem um Dev Sênior que descobre que as 3 tarefas do Pleno e a tarefa do Júnior nem eram necessárias ser feitas, né? Então, quer dizer, esse é um nível de produtividade muito mais alto. E quando eu falo aqui de produtividade, eu estou pintando um cenário bem simples de tarefas entregues, mas pense que eu estou assumindo aqui que todas as tarefas geram o mesmo valor, vamos dizer assim, né? Então, no cenário mais prático, mais real, vamos dizer assim, obviamente, tarefas diferentes geram um valor diferente para a empresa e a gente deveria se preocupar também com a priorização delas. E, obviamente, tem outros critérios também, mas eu gosto de pintar esse cenário bem simples justamente para fixar essa ideia de que crescer na carreira significa se tornar mais produtivo, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de um CEO de uma empresa, é muito provável que as decisões que esse ou essa CEO tomam tenham um impacto muito grande nos resultados da empresa. Então, a produtividade tende a ser muito alta. E aqui eu estou assumindo que os resultados são positivos, tá? Então, a produtividade tende a ser muito alta, porque em uma hora de reunião, essa pessoa consegue tomar uma decisão que pode mudar o rumo da empresa, ou pode, enfim, fazer a empresa crescer 10% ou 15%, enquanto que talvez uma tarefa que um dev júnior pega numa equipe não tem esse mesmo potencial, né? Então, quanto mais a gente cresce na empresa e na carreira, mais produtivo a gente precisa se tornar, tá? É a produtividade que leva a gente para cima. É basicamente isso que eu acabei de falar, né? A produtividade leva a gente para cima. E o problema é que quando a gente fala de programação, a partir de um certo momento, não só de programação, mas de qualquer aspecto técnico, tá? Até um certo ponto, o aumento de produtividade está ligado ao aumento da velocidade com que eu consigo fazer as coisas, né? Então, é mais ou menos isso que acontece. Quando eu sou dev júnior, pleno, vou para sênior, eu sou capaz de fazer a mesma coisa mais rápido e de tomar melhores decisões ali também, né? Então, isso conta bastante. Mas a partir de um certo ponto, essas melhorias elas ficam quase totalmente atreladas às decisões que a gente toma. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um dev sênior para um staff engineer, alguma coisa desse tipo, né? Então, um dev acima de sênior, provavelmente esse dev que pulou o nível de sênior, esse dev ele sabe tomar decisões muito melhores, né? Então, montar arquiteturas melhores, saber montar talvez sistemas que sejam simples e que sejam rápidos de serem desenvolvidos e que já resolvam o problema. Então, as decisões elas costumam trazer um resultado muito melhor para a gente se tornar mais produtivo do que a parte mais técnica em si. E só existe assim uma alavanca capaz de escalar a produtividade indefinidamente. Eu acho que é bem importante a gente entender isso aqui, tá? E essa alavanca são pessoas, tá? Então, as minhas decisões, elas são boas até um certo ponto, depois fica muito difícil de crescer também, inclusive em relação a decisões, a priorizações que eu tomo, mas quando a gente tem pessoas à nossa volta, os resultados, eles tendem a ser muito mais escaláveis, vamos dizer assim. E se um dev ele continuar crescendo, ele quer continuar crescendo na carreira, seja trabalhando com gestão ou com tecnologia, ele vai depender de pessoas, tá? Então, se eu, por exemplo, eu estou numa trilha técnica de uma empresa, eu preciso de pessoas para conseguir entregar talvez uma solução que eu tenha desenhado, ou para conseguir resolver um problema, enfim, talvez um gargalo que tenha surgido, ou um bloqueio e tal. Então, vou depender de pessoas, tá? E, obviamente, se eu for gestor de pessoas, ou trabalhar como gestor, eu, obviamente, vou depender de pessoas, né? E não tem a mínima dúvida disso. E, assim, pensando como um dev mais sênior, né? Então, não adianta nada a gente ter uma grande ideia, por exemplo, de arquitetura, se ninguém está disposto a implementar aquilo. Se eu não tenho, talvez, o respeito dos meus colegas, eles não me ouvem e tal.
Então, a questão é que sozinho eu não vou conseguir ir muito longe, né? Então, praticar a liderança e atuar mais como líder é muito importante por conta disso. E não é que, assim, ter bons relacionamentos tornem as coisas mais fáceis. Na verdade, a única forma de tornar as coisas possíveis é tendo bons relacionamentos, tá? Se a gente tiver maus relacionamentos pela empresa, muito possivelmente a gente vai ter dificuldade de conseguir fazer o trabalho caminhar, tá? Então, bons relacionamentos são fundamentais para a gente crescer na carreira. E, na minha visão, a forma mais simples de nutrir bons relacionamentos é se preocupando com as pessoas de forma genuína, tá? Então, eu vou me preocupar com elas de fato. Elas estão crescendo na carreira, elas estão satisfeitas, elas estão motivadas, o salário delas está legal. Não que eu tenha necessariamente, alçada para resolver todos esses problemas, mas de alguma forma eu posso usar a minha influência para tentar ajudar essas pessoas que estão à minha volta. E naturalmente elas vão me enxergar como uma pessoa que está ali para ajudar e elas vão querer me ajudar também de alguma forma, né? Então, até uma forma bem simples de fazer isso é conhecer as pessoas e os objetivos delas, tá? Para mim, é o primeiro passo, assim, parar, sentar, conversar com elas e entender o que está acontecendo ali, sabe? A pessoa sabe onde ela quer chegar na carreira, você consegue ajudar de alguma forma ela a chegar lá, talvez conversando com ela, dando direcionamento, talvez ajudando essa pessoa a se organizar para alcançar os objetivos dela. Será que você consegue, pelo menos, sentar e conversar com essa pessoa? Isso é bem simples e já costuma ajudar bastante, tá? Um exemplo aqui que eu gosto de dar, né, de Product Manager, tá? Então, você que é dev, você ajuda ou briga com o seu Product Manager? Então, você é a pessoa que, entre aspas, defende tecnologia ou você, enfim, entende junto com o seu Product Manager a visão do produto, para onde vocês deveriam estar indo, e você usa a tecnologia para, enfim, chegar no objetivo do Product Manager da empresa, sabe? Vocês ajudam, você ajuda ou briga com o seu Product Manager? Ou com a pessoa que estiver à frente do Product Owner, enfim. Então, entenda os objetivos dessa pessoa e trabalhe junto com elas. E quando eu falo aqui dos objetivos, isso serve para não só para Product Manager, mas para qualquer outra pessoa na empresa, tá? Então, seja de stakeholder, enfim, de pessoas que estão à sua volta de forma geral, de outras equipes, por aí vai. A questão é, se você está sempre ajudando o PM, né, o Product Manager, então quando você precisar priorizar uma tarefa técnica, por exemplo, o PM vai estar muito mais propenso a aceitar essa mudança, essa melhoria, sem criar muitas objeções, sem falar de, mas a gente tem muita entrega para fazer e tal. Como você está sempre ajudando, então ele ou ela, né, vai querer te ajudar de volta também, de alguma forma. Então, existe uma tendência muito grande disso acontecer. O que eu costumo dizer é que líderes facilitam o caminho para as pessoas alcançarem bons resultados, tá? Isso é bem importante. Se você faz isso dentro e fora da sua equipe, então você vai se tornar mais importante ainda, tá? Assim, do ponto de vista de ser uma pessoa que outras pessoas enxergam como líder, tá? Então, facilite o caminho para essas pessoas alcançarem o objetivo delas, tá? Então, o PM alcançar o resultado do produto, um dev a conseguir entregar uma tarefa, a empresa a conseguir entregar um resultado, talvez uma outra equipe a conseguir entregar um projeto que você consegue desbloquear ali ou ajudar de alguma forma. Então, pense em ajudar as pessoas a alcançarem os objetivos dela, facilitar esse caminho o máximo possível e, naturalmente, você vai ser visto como uma pessoa agindo como líder naquela situação, né? E, obviamente, enfim, relevante para a empresa. E um ponto que eu gosto de colocar aqui, né, para a gente criar bons relacionamentos, algo bem simples, simplesmente ouvir a pessoa, tá? Se você se mostrar simplesmente interessado em ouvir e ajudar, naturalmente seus relacionamentos vão ser muito melhores. Então, se tiver alguém muito introvertido aqui ouvindo a gente, né, vendo essa apresentação, então pense que você sentar e ouvir a pessoa e se interessar pelo que ela está passando e se interessar em ajudar, tende a te ajudar a criar bons relacionamentos. E para quem é introvertido, isso é até um ponto forte da pessoa, né? Ouvir, enfim, as pessoas e tal, então tende a ser muito bom nisso. Então, use esse ponto forte para conseguir alcançar, ajudar a pessoa a alcançar bons resultados, né, para ela. Recapitulando, para se tornar líder, foque nesses 3 pilares, tá? Mentalidade, então pense como um líder. Segundo, resultados. Sempre faça entregas relevantes, tá? Entenda o que significa relevante, importante no seu contexto, tá? E relacionamentos. Preocupe-se genuinamente com as pessoas que estão à sua volta, né? Naturalmente, elas vão te enxergar, né, como uma pessoa que é líder, se você faz isso. Isso vai te ajudar a trazer bons resultados
e a mentalidade também vai te ajudar a trazer bons resultados e a ter bons relacionamentos. Então, isso tudo meio que se cruza, né? Esses 3 pilares. Então, esses são os 3 pontos que eu gosto de resumir, né? Para você se tornar um líder, foque nesses 3 pontos, que naturalmente as coisas tendem a caminhar numa direção interessante, tá bom? Muito obrigado. Esse QR Code aí é um QR Code para a página do livro, para quem tiver interesse em conhecer mais. Ali tem os links do meu LinkedIn e do podcast também, para quem se interessar. Bom, perguntas? Estou curioso aí para saber o que o pessoal tá buscando aí. Vamos lá. Legal. Valeu, muito bom, Eduardo, obrigado. Eu vou desmutar todo mundo aqui, tá? Então, dá permissão para vocês poderem desmutar vocês mesmos e poder ter uma interação um pouco melhor aqui. Só vou pedir para que vocês levantem a mão para poder seguir um pouco de uma ordem, assim, para não acabar interrompendo um ao outro, mas a ideia agora é a gente ter realmente um bate-papo, então podem ficar bem à vontade. Eu vou começar com uma pergunta aqui, Eduardo. Antes, só deixa eu fazer um comentário. Podem seguir o Eduardo aí no LinkedIn, principalmente, tá? Eu sigo e ele coloca bastante conteúdo aí provocante aí, que é bem legal ainda mais para pessoal aí de desenvolvimento e tal, e é bem interessante. Mas uma pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte: a gente que vem da área de desenvolvimento, né? A gente está acostumado a falar com o computador, né? E a gente, na verdade, é ensinado até na faculdade, por mais que tenha algumas matérias ali um pouco mais administrativa, a galera está mais interessada em ver a tela preta, né? E a gente gosta disso, se apaixona por isso. Mas quando chega no trabalho é totalmente diferente, né? A gente, igual você falou, a gente tem que lidar com pessoas e tudo mais. Você tem alguma dica, talvez algum livro, alguma coisa assim, que pode auxiliar nessa questão de treinar? Porque eu acredito que é muito mais a questão de treinar, né? De comunicação, de começar a conversar melhor com as pessoas, ou mesmo, sei lá, você nessa mudança, você tinha alguns objetivos do tipo, eu vou separar um tempo, sei lá, na semana para ouvir, igual você falou. Como que você acha que a gente pode treinar essa parte da comunicação? Legal, legal. É uma ótima pergunta essa, né? Eu tenho a impressão e eu digo muito isso tendo sido essa pessoa, né? Que focava ali muito no código. Eu tenho a impressão que isso acontece porque a pessoa ela acaba colocando, né? O programador ou a programadora acaba colocando o código, a tecnologia como um trabalho fim, não como um trabalho meio. Isso significa que essa pessoa acha que o importante é aquele código que ela está escrevendo. Quando, na verdade, ela deveria estar olhando, pelo menos do meu ponto de vista, ela deveria estar olhando para o problema que ela está resolvendo. Né? Então, quem tem aquele problema? Quem é o cliente? Quem é o usuário? Quem é o stakeholder? Enfim, quem se preocupa com aquele problema ser resolvido? Então, quando ela passa a olhar para esse problema dessa forma, né? Então, olhando para fora, vamos dizer assim, e colocando tecnologia como um mero instrumento para resolver esse problema, ela tende naturalmente a se preocupar em buscar formas de entender, de se aprofundar no problema, conversar com as pessoas. Então, ela vai se ver obrigada a fazer isso de alguma forma, né? Porque se ela não fizer, ela dificilmente vai conseguir chegar numa boa resolução de problema. Então, na minha visão, para a pessoa se tornar, vamos dizer assim, mais ou sair um pouco de trabalhar só com a máquina, né? Ela deveria como primeiro passo, se preocupar com o problema que ela está resolvendo. Quem é o usuário, quem sofre com aquilo, qual o objetivo daquela funcionalidade que ela está fazendo, ou até daquele bug que ela está resolvendo, sabe? Quem aquilo está ajudando, sabe? Quem são as pessoas que estão por trás ali da tela que precisam daquela melhoria, sabe? Então, só de você se preocupar com as pessoas que estão ali por trás, isso naturalmente já vai te levar para o lado de buscar, enfim, entender mais e naturalmente conversar com outras pessoas que estão ali, né, enfim, largar um pouquinho o software de lado, vamos dizer assim, né, o código de lado, e usar esse código como uma simples ferramenta, vamos dizer assim, para alcançar o objetivo. Então, para mim, olhar para o problema, né, pensar no problema e nos seres humanos que estão por trás, e menos no código em si. O código é só a ferramenta mesmo. Legal, bem legal, obrigado. Acho que o Adriano tem uma pergunta aí. Pessoal, só um ponto antes, quem quiser ali no Reactions tem o Raise Hand, aí pode levantar a mão aí para colocar na fila para falar. Eduardo, antes de mais nada, muito obrigado aí pela apresentação, eu achei um conteúdo bastante relevante aí. Eu só colocaria que eu acho que ele é mais relevante do que simplesmente uma questão de liderança, tá? Eu vejo isso, ele se aplica a como você ser um profissional melhor, né?
aqui a gente está no meio de TI, a gente está falando disso, mas eu tenho certeza que isso se aplica até em outras realidades, mas eu acho que esses vários pontos que você aborda, da preocupação com o seu cliente final, de você preocupar como que aquilo está sendo usado, qual que é o objetivo, acho que independente se você quer seguir uma carreira de liderança ou não, eu acho que é muito relevante. E acho que até um outro ponto que você também cita ali, que é a questão do Dev Júnior, Pleno, Sênior, né, de você saber a produtividade. Uma coisa também que eu sempre falo que as pessoas acham que elas que é medida a produtividade pelo código que ela escreve, né? E acho que tem tudo a ver com o que você falou, assim, é medido pelo valor que você entrega ao seu cliente. Se você conseguir entregar um valor muito rápido, com pouquíssimo código, as pessoas não vão se importar, né? Se aquilo tem uma arquitetura complexa, simples e tudo mais, elas querem ver o valor agregado. Então, acho que esse acho que é um diferencial grande, né? De quando você vai adquirindo senioridade, você perceber essa diferença, né? Então, acho que também acho que é um negócio que se aplica muito global a isso, né? E aí, complementando, acho que a pergunta que eu queria fazer como que você vê, se você tem experiência, tem essas situações que você passou, onde você tem, às vezes, mais de uma figura dentro de um time pequeno com esse perfil de liderança muito forte, e como que as pessoas conseguem se conviver de uma forma um pouco mais harmoniosa, porque essas figuras de liderança tendem, às vezes, a sobrepor o outro, né, acabar passando, mesmo que não seja de propósito, né, como que você vê isso? Boa, ótima pergunta. Isso não é muito comum acontecer, tá? Mas acontece eventualmente. E um negócio também que eu reparei com o tempo é que é comum, tá? Isso obviamente não é desejável, mas é comum pessoas com talvez uma atitude mais de líder, vamos dizer assim, terem um ego um pouco maior, tá? Daí, quando você tem mais de uma pessoa assim na equipe, existe uma certa probabilidade razoavelmente alta de você ter conflitos ali. Se elas estiverem muito bem alinhadas, a coisa funciona, tá? Mas existe uma certa probabilidade de existir conflito ali. Aí depende muito da situação e tal, enfim, dos detalhes ali, talvez até do quanto essas pessoas estão buscando entregar bom resultado, do quanto elas estão se preocupando com o todo e não só com elas mesmas, né? Mas eu diria que se uma dessas pessoas entender, enfim, que ela precisa colocar o ego de lado e buscar colaborar, que na minha visão ideal, as coisas podem funcionar, tá? Pelo menos uma das duas, obviamente, se as duas fizerem isso, costuma ajudar. Se uma só fizer, já ajuda bastante, porque só dela se mostrar mais vulnerável, vamos dizer assim, tende a talvez desarmar um pouco mais a outra pessoa, né? Que talvez tenha um ego um pouco maior também. Então, isso já tende a ajudar. Não necessariamente resolve, mas tende a ajudar, tá? Num cenário um pouco mais conflituoso, ou que o conflito esteja indo para uma situação muito ruim, na minha opinião, é melhor tirar alguém dessa equipe, colocar em outro lugar, tá? Em outra equipe, onde ela consiga contribuir, do que necessariamente tentar forçar muito que elas trabalhem bem juntas, tá? Às vezes tem muito uma questão de personalidade ali, e talvez as pessoas não serem maduras o suficiente para conseguirem lidar com uma situação dessa. Então, eu prefiro usar as potencialidades dessa pessoa em outra equipe, se possível, para que ela entregue bom resultado em outra equipe, ou ajude essa outra equipe a entregar bom resultado, do que necessariamente ficar dando murro em ponta de faca, tentando fazer essas pessoas funcionarem na mesma equipe. É uma situação bem chata, assim, porque ela é muito causada por uma situação de, sabe, ego. Não necessariamente, mas tipo, acontece muito de ser problema de ego. Eu já vi isso acontecendo e é bem tenso, assim. Então, acho que esse é o caminho, assim, que eu tentaria. Obviamente, se a gente consegue instruir alguém da equipe a ser mais maleável, se conseguiu as duas, ótimo. Se conseguir pelo menos uma, já ajuda bastante. Em último caso, assim, se realmente não estiver dando certo, que a gente coloque essas pessoas em lugares onde elas vão funcionar melhor, né? Mas, enfim, é um problema que pode acontecer. É meio chato, mas acontece. Legal. Pessoal, podem, se alguém tiver com algum problema no mic, quiser mandar aqui também no chat para poder interagir, mandar pergunta, contribuir também. Eu tenho mais uma enquanto o pessoal
não manda por enquanto, Eduardo. Essa parte que eu fiquei um pouco em dúvida. Eu sempre ouvi de que a liderança, ou mesmo a liderança, era algo da pessoa, né? E você me trouxe uma perspectiva diferente. Você chegou nessas conclusões por experiência mesmo? Tem uma questão que você mesma, por exemplo, não era tanto assim, e aí foi mudando? É a primeira vez que eu ouço, acho que ao contrário, tá? Então, queria entender como que você chegou nessa abordagem aí. Boa. Para mim, eu cheguei muito nessa abordagem por conta do meu próprio histórico, né? Então, eu sempre olhava assim para as pessoas e pensava, nossa, tipo, fulano de tal é muito bom nisso, olha o que ele alcançou e tal. Tipo, eu nunca vou conseguir fazer um negócio desse. Até o dia que eu passei a agir de uma forma diferente, né? E, obviamente, por agir de forma diferente, consegui alcançar resultados diferentes. Então, se você falasse para mim, por exemplo, que eu ia criar um podcast 1 ano e meio atrás, não, você está doido, tipo, não tem a menor condição disso acontecer. Ou que eu ia estar aqui dando essa apresentação, tipo, não tem a menor chance disso acontecer, né? Mas meio que eu busquei, enfim, corri atrás e as coisas começaram a acontecer, né? Isso aconteceu comigo fora das empresas, vamos dizer assim, né? Com essas iniciativas que eu tive, mas aconteceu também dentro das empresas, com iniciativas de fazer melhorias, de ajudar pessoas. Então, eu começava a ver as coisas acontecendo. Então, liderança, para mim, tem muito mais a ver com as atitudes que a pessoa tem, que naturalmente vão levar essa pessoa a ter resultados, tá? E esses resultados podem ser bons ou ruins, e, enfim, com o tempo ela vai aprendendo a lidar melhor com isso e a melhorar os resultados, mas tem muito mais a ver com as atitudes da pessoa do que necessariamente com alguma habilidade nata e tal. Eu gosto de citar um exemplo, eu não vou dar detalhes aqui por conta de confidencialidade, mas eu trabalhei numa empresa onde, assim, colocando de uma forma mais simples, né? A gente tinha vendedores ali, e esses vendedores, a gente queria entender, basicamente, se a personalidade desses vendedores influenciava os resultados que eles tinham, né? Ou quanto isso influenciava. Daí a gente coletou os dados para, enfim, fazer essa análise e tal. A gente passou isso para um cientista de dados, analisar esses dados para a gente. E a conclusão que a gente chegou é que existia uma correlação muito próxima de zero dos resultados que esses vendedores tinham quando a gente cruzava isso com a personalidade deles, né? Então, não interessa se eles eram tímidos, se eram introvertidos, se eram extrovertidos, se eles se comunicavam melhor ou pior, nada disso interessava tanto. O que importava mais era se eles sabiam usar as principais habilidades deles para alcançarem bons resultados, tá? Então, desde que a pessoa esteja disposta a fazer o que for necessário para alcançar um bom resultado, naturalmente ela tende a entregar um bom resultado e ser líder com isso, né? E agir de uma forma mais como se fosse líder mesmo. Então, para mim, liderança tem muito a ver com atitude, não tem a ver com a personalidade em si. Então, a gente tem pessoas, ótimas líderes que são introvertidas e ótimas líderes que são extrovertidas também. Então, pessoas que são tímidas, pessoas que, enfim, não são tímidas. Então, a gente não pode usar pontos fortes, ou melhor, pontos fracos para justificar a gente não ser alguma coisa. A gente tem que dar um jeito de usar algum ponto forte que a gente tem para alcançar aquele mesmo objetivo, né? Porque se a gente depender de ter algum ponto forte que a gente não tenha para alcançar um objetivo, então a gente vai desistir logo de cara, né? Então entra num ponto que eu comentei lá no começo da apresentação, a gente já desiste logo no começo. Então a gente nem tenta, o que é muito ruim. Então, ter noção de que nós somos maleáveis e que se a gente mudar as atitudes, naturalmente os resultados tendem a mudar também. Só isso para mim já muda o jogo ali, né? Então, entender que a gente precisa só agir de forma diferente. E com o tempo a gente vai melhorando e tal, a forma como a gente age, e os resultados vão melhorando também como consequência. Que legal, show de bola. É encorajador isso daí, né? Obrigado aí, Eduardo, por compartilhar. Tem uma pergunta aqui no... Pode falar, Adriano. Não, eu ia falar que o Márcio mandou uma pergunta aí, né? Ele perguntou sobre livros ou cursos que ajudaram nessa jornada aí. Boa. Eu tenho uma página onde eu tenho livros que eu já li, tá? Então, não são livros que eu ouvi alguém falar que é bom e tal. Livros que eu já li, eu botei aí no chat, livros que eu já li que eu recomendo, tá? Então, tem livro de tudo, sobre estratégia, sobre liderança, sobre comunicação, enfim, os mais diversos assuntos que, para mim, têm alguma ligação com liderança em si, tá? Alguns são específicos de liderança, outros são mais abrangentes, vamos dizer assim. Então, na minha visão, são livros muito bons.
Tem o meu livro, né, de Dev Tech Lead, que eu botei o link aí no chat também, mais cedo, que é um livro específico para devs que querem assumir a posição de liderança. Como que eles precisam agir no dia a dia para alcançar essa posição. E, assim, tem muita coisa, assim, essa apresentação foi, né, uma amostra muito pequenininha do que dá para ser feito, então tem muita coisa que dá para ser feita, tá? Em relação à atitude, em relação à forma como a gente enxerga as coisas, enfim, o quanto a gente reclama ou não deveria reclamar, ou como a gente enxerga sobre justiça na empresa. Então, quando uma situação injusta acontece, como é que eu devo pensar em relação a isso? Como é que eu devo agir em relação a isso? Então, eu falo bastante sobre esses pontos. Então, ele é bem específico, assim, de devs que querem assumir uma posição de liderança. Mas, quando a gente fala de livros mais genéricos, vamos dizer assim, de assuntos mais abertos, esses que eu tenho na página aí do techleadership.rocks/livros, são livros que eu li, que eu recomendo, que são muito bons mesmo, assim, que eu recomendo, assim, de olhos fechados. E aproveitando uma questão, quando você migrou de uma posição que, pelo que você fala de liderança, muito mais como postura do que como cargo, né? Mas eventualmente em algum momento você teve essa posição de liderança mais formal. O que você sentiu de maior diferença entre isso, né? Entre essa liderança ainda informal para a equipe, né? E aí a partir do momento que agora você tem um cargo de líder, como que foi para você com a equipe e da equipe com você? Boa. Essa é uma ótima pergunta, porque é uma coisa que quem ainda não está numa posição de liderança formal, vamos dizer assim, uma posição de gestão, não consegue enxergar isso. E eu não conseguia, daí eu só consegui enxergar depois, né, que eu cheguei. A diferença ela é muito simples, na minha visão, que eu vou pegar o caso aqui de um dev só para exemplificar. Então, quando um dev ele está agindo como um líder ali, então ele pega uma iniciativa e tal para fazer, e porventura aquilo não dá certo, tudo bem, vida que segue, continua programando, entregando as tarefas ali e tal, e não tem nenhuma consequência muito negativa por conta disso. Agora, se eu tenho um líder que pega um projeto, uma iniciativa, e aquilo que ele pegou não deu certo, a cobrança ela é muito grande, que líderes são cobrados pelos resultados que eles alcançam. Né? Quando eu falo líderes aqui, é líderes gestores. Então, quando gestores pegam um projeto para fazer, alguma iniciativa, eles são cobrados pelos resultados dela, tá? E se ela não gera resultados, aí esse gestor vai ter problemas. Agora, quando eu estou numa posição onde eu ainda não sou um líder formal, vamos dizer assim, eu consigo pegar uma outra iniciativa, talvez não dê certo, tudo bem, eu tento de forma diferente e tal, então eu tenho muito mais liberdade. Então, é até uma situação legal essa, porque a gente consegue praticar bastante a liderança enquanto não é líder formal, porque a gente tem muita liberdade para falhar, para errar, testar de novo, testar abordagem diferente. Então, acho bem interessante fazer isso enquanto ainda não é líder formal, porque uma vez que a pessoa se torna líder formal, aí o buraco é bem mais embaixo. Então, eu sugiro fortemente que as pessoas testem antes, vamos dizer assim, né? Comecem a praticar bem antes. E do contato da equipe com você nesse sentido? Você percebeu alguma diferença? Muda, depende muito de como é a relação antes da pessoa ali, tá? Mas uma coisa que muda bastante é em relação à autoridade, tá? Então, as pessoas tendem a olhar para um gestor e a enxergar muito mais autoridade ali e a entender que o que esse gestor fala costuma ser visto como uma verdade, alguma coisa muito próxima disso, né? Se meu gestor falou isso, então, pô, realmente deve ser isso. As pessoas questionam muito menos. Isso, obviamente, para quem está na posição de gestão, tende a ser um problema, tá? Então, a pessoa precisa saber lidar com isso também. Então, perguntar mais, dar mais espaço para as pessoas trazerem, em vez de eu, por exemplo, dar o direcionamento, eu puxar isso das pessoas e só em último caso, se eu ver que não tem jeito, eu vou ter que tomar uma decisão aqui agora, eu vou lá e tomo. Mas a gente precisa aprender a lidar com esse tipo de coisa. Agora, quando a gente está na equipe, mais um programador na equipe, vamos dizer assim, então as pessoas não nos levam tão a sério quanto leva uma pessoa que está numa posição de gestão ali, né? Então, existe uma diferença bem grande em termos da percepção de autoridade assim, das pessoas. Então, elas enxergam uma pessoa numa posição de gestão como muito mais poderosa do que uma pessoa que está numa posição de dev ainda, vamos dizer assim. Tem uma pergunta aqui, não sei se é uma pergunta, eu acho. Eduardo, além disso, você enxerga que haveria algo como... só abrindo parênteses aqui rapidinho, seria muito legal se eu visse vocês perguntando aí, se pudesse abrir a câmera e tal.
Mas, enfim, vamos lá, vou ler essa daqui. Além disso, você enxerga que haveria algo como tempo mínimo como deve para se tornar líder? Já viu casos de diferença significativa de idade entre o líder e algum liderado, o líder mais jovem? Bom, primeira parte da pergunta, se tem um tempo mínimo para ser dev. Não existe um tempo mínimo, vamos dizer assim, hard, que a pessoa precisa ter 5 anos de experiência. Não tem nada desse tipo, tá? Tanto é que, se pegar a Pagar.me, por exemplo, um dos fundadores da Pagar.me era um adolescente quando criou a Pagar.me. Ou seja, ele não trabalhou em várias empresas, tinha muitos anos de experiência para criar a Pagar.me. Foi o Pedrinho. Hoje ele já nem está mais na Pagar.me, né? Mas não tem nada hard, vamos dizer assim, para você se tornar líder. Mas é bom, é interessante que você tenha um conhecimento técnico razoável, tá? No mínimo razoável, para você conseguir entender se a equipe está caminhando numa boa direção de tecnologia ou não. Porque se ela não tiver, você de alguma forma vai ter que atuar ali, tá? Seja atuar para ajudar dando um direcionamento, seja para você conseguir identificar ou contratar alguém para, enfim, você delegar essa responsabilidade da pessoa, né? Ou desenvolver alguém para chegar numa posição dessa, tá? Então, não tem um tempo mínimo, mas você tem que entender o que está acontecendo e saber tomar decisões razoavelmente boas quando a gente fala de tecnologia. Para a segunda parte da pergunta, já viu o caso de diferença significativa de idade entre líder? Tem casos, sim. Eu já vi isso dar problema uma vez, tá? Isso depende muito até do que eu já tinha comentado aqui, inclusive do ego da pessoa, da pessoa ser, não, tipo, fulano de tal foi meu estagiário, então eu não aceito que ele seja meu líder. Eu só falo com um ciclano, sabe? Eu respondo para ciclano, por mais que talvez no organograma essa pessoa seja, não, tipo, eu não reconheço ela como líder. Então esse tipo de coisa pode acontecer, mas nesse caso, para mim, tem muito a ver com ego, né? Então a pessoa, sabe, coloca o ego na frente, tem um ego muito grande e acaba agindo dessa forma. Então, problemas podem acontecer, mas desde que as pessoas não tenham o ego tão inflado assim, então eu não vejo problema disso aí acontecer, tá? Pensando que quando a gente fala de líder, não é necessariamente a pessoa que vai ser a que tem maior conhecimento técnico na equipe. Então, acho que é até muito pelo contrário. Se essa pessoa líder que tem maior conhecimento técnico na equipe, talvez ela já devesse há muito tempo ter contratado alguém melhor do que ela para substituir em alguma questão técnica, tá? E ela está olhando para outras coisas. Então, ela está pensando muito mais na motivação das pessoas, se elas estão satisfeitas com o trabalho, se ela está conseguindo contratar pessoas para compor a equipe, se ela está conseguindo criar uma visão que as pessoas comprem aquela visão, se ela está conseguindo ter processos que funcionem bem, que ajudem a equipe a estar entregando com uma frequência legal, enfim, ela deveria estar olhando para outras coisas, né? Então, as responsabilidades são diferentes. Então, é possível sim isso acontecer. Pode ser que dê problema, dependendo do tamanho do ego da pessoa ali, né? Que é mais... que tem mais tempo de experiência, vamos dizer assim. Mas, enfim, é possível, acontece. Eu consigo até acrescentar nesse assunto, porque eu tenho hoje, já tive outras situações, gente no meu time, 15, 20 anos mais velha que eu, e como você falou, tendo um bom relacionamento, não tendo um problema de ego, é uma situação que funciona tranquilamente, é uma questão de respeito, né, ambas as partes, e acho que é até legal, né, porque você tem visões, abordagens diferentes do que você teria, então entra até no assunto de diversidade, né, diversidade em todos os sentidos, inclusive de idade, você ter pessoas mais novas, mais velhas, acrescentando a discussão, faz muito bem para o time e para você como gestor também, de estar sempre tendo que pensar sobre isso também, né? Com certeza, com certeza. Eduardo, mais uma curiosidade aqui, essa parte de ego, como que o gestor ou líder de uma equipe, sendo ele cargo gestor mesmo ou não, com uma liderança no time, ele pode lidar com a pessoa? Ele pode, de alguma maneira, tentar comunicar, ser transparente com a pessoa, no sentido de conversar individual e falar, tenho percebido isso, tal, em tal situação, ou sua experiência pode dizer, não, isso não funciona, normalmente a pessoa tende a ser reativa e começar, como que lida com isso? Boa, boa. Esse é um ponto bem delicado. Só abrindo parênteses rapidinho, a Juliana levantou a mão, aí depois a gente abre para ela. Tá bom. Ego costuma ser um mega problema, assim. Eu não gosto, tá, de... vamos pensar que a gente fosse dar um feedback para a pessoa, né?
Eu não gosto de chegar para a pessoa e falar, olha, tipo, você tem um ego muito grande e tal. Porque quando eu falo isso, naturalmente eu estou julgando a pessoa. Então eu já cheguei à conclusão de que ela tem um ego muito grande. Então essa é uma interpretação minha, não necessariamente uma realidade, não é um fato. Quando a gente fala de feedback, é importante trazer fatos, né? Então, se a pessoa, por exemplo, vamos pensar numa situação onde ela supostamente, enfim, inflou o ego e se recusou a obedecer uma ordem de um líder que era mais jovem. Tá? Vamos pensar nesse caso. Quando eu fosse dar um feedback para ela, eu não chegaria para ela e falaria, olha, você, enfim, agiu ali com um ego muito grande e você, enfim, aconteceu tal coisa. Tipo, não falaria isso para ela. Falaria, olha, tipo, eu vi que você discutiu com fulano de tal, pô, ele é seu líder na empresa e não é legal você ter uma atitude dessa com o líder, por conta disso, disso, aí eu daria os motivos dela de não ser legal até aquilo, né? Tipo, as pessoas vão te enxergar muito mal, você vai ser muito menos considerado numa posição, talvez, de liderança no futuro, para você crescer na empresa, porque isso mostra que você talvez não consiga, enfim, agir de uma forma que seja interessante do ponto de vista da empresa, que você consegue lidar muito bem com suas emoções em alguns contextos específicos, tá? Enfim, eu detalharia isso para a pessoa para enxergar que tá, a atitude que eu tive não foi legal por esses motivos aqui, então eu deveria agir dessa forma, tá? Então, feedback seria algo muito nessa linha. Mas quando a gente fala ali de ego, para mim, essa deve ser uma conversa contínua, tá? E ajudar a própria pessoa a identificar o que está acontecendo ali, como que ela pensa, como que ela enxerga o mundo, para ela própria conseguir chegar à conclusão de, putz, talvez essa forma como eu estou enxergando o mundo não é bem assim, talvez essa não seja a melhor forma, talvez isso vá, enfim, afetar o meu próprio crescimento, talvez isso vá atrapalhar, enfim, o desenvolvimento da equipe, vai atrapalhar as entregas da equipe. Então, pô, será que é assim que eu deveria pensar e tal? Então, eu não iria pelo ego, eu iria pela forma como a pessoa está agindo e ajudaria essa pessoa a enxergar, a pensar nas coisas de uma forma diferente. Eu já fiz isso e tende a, assim, não funciona de uma hora para outra. Isso depende muito também do como você consegue conduzir essas conversas, tá? Existem técnicas para isso, enfim, não entro tanto. Acho que não vale tanto a pena comentar aqui, mas vai muito de mostrar para a pessoa de que agir daquela forma e talvez pensar daquela forma, e, obviamente, entendendo como a pessoa pensa, né? Ela tem que falar isso, abrir e tal, mas que talvez agir daquela forma e pensar daquela forma talvez não seja a forma mais eficaz assim de agir como profissional, vamos dizer assim. Então, fazendo isso, acompanhando com o tempo e tal, ajudando essa pessoa aos pouquinhos a mudar a forma como ela está agindo e pensando, costuma funcionar bem assim. Legal, obrigado aí pela dica. Valeu. Aí a Juliana estava com a mão levantada, se não me engano. Juliana? Acho que é a Juliana. É Juliana, ela inclusive mandou uma mensagem aqui. O Ju, se você puder abrir, se não tiver com problema no microfone, pode abrir só o microfone ou mandar por aqui pelo chat que a gente lê sem problemas. Eu acho que tem outra pessoa. Tem Toshio também. Mas a Juliana, ela falou que não consegue abrir a câmera. Mas pode mandar por escrito, então, não tem problema. Mas se conseguir abrir o áudio também, para mim já está ótimo. Posso ir mandando enquanto isso? Vai lá, manda aí, enquanto ela... Vou abrir, deixa eu ver se eu abro a câmera, vou ver se aparece aí. Tudo bom? Prazer, então. Prazer. Legal aí seu evento. Queria saber aí quais foram as suas estratégias, motivadores que você teve aí para criar o podcast, ter essa influência aí no LinkedIn, tipo, foi para aprimorar alguma característica sua de liderança, foi pensando nisso ou foi realmente surgiu uma ideia do nada para falar, não, vou fazer um podcast, vou começar aqui a escrever no LinkedIn, ver o que acontece. Qual foi a sua ideia no começo? Eu lembro quando eu me tornei líder, eu parei e pensei, não, tipo, eu quero aprender sobre liderança e tal, eu quero me desenvolver, e é um negócio que eu estava muito interessado, né, em aprender mais sobre o assunto. Daí eu, beleza, deixa eu ver por onde eu consigo aprender, né, tirando, obviamente, livros, né, deixa eu ver o que o pessoal tem falado aqui e tal, na comunidade, no Brasil, e eu vi que não tinha praticamente nada sobre o assunto no Brasil, sobre liderança e gestão, especificamente em tecnologia. E eu gosto de frisar aí tecnologia, porque existem muitas peculiaridades ali quando a gente fala de programadores e tal, então eu acho legal essa comunicação direta com o pessoal de tecnologia. E eu não vi nada desse tipo.
Se eu não vi nada, talvez eu deveria ser essa pessoa que vai criar alguma coisa para ajudar as pessoas. Porque do mesmo jeito que eu tive dificuldade, eu imagino que outras pessoas que assumam uma posição de liderança têm dificuldade também ali, bastante dificuldade no começo, e outras pessoas querem assumir a posição de liderança e sequer fazem ideia do que precisam fazer para chegar lá, né? Então, eu acho que eu posso ser essa pessoa e tal. Eu vou compartilhar muito do que eu estou aprendendo, do que eu, enfim, estou estudando, do que eu estou praticando, dos resultados que eu estou tendo, e vou chamar outras, falando especificamente do podcast, né? Vou chamar outras pessoas para conversar e compartilhar experiências também, né? Então, acho que essa é uma forma interessante ali que eu encontrei de não só me desenvolver, né, porque faz parte também, eu aprendo muito com as gravações que eu faço ali do podcast, com as postagens, os comentários que as pessoas fazem, mas é uma forma também de contribuir com a comunidade e tal, para alcançar um negócio que, assim, é um grande objetivo meu, a minha visão, assim, em relação a esse trabalho que eu venho fazendo, que eu não quero mais que tecnologia tenha chefes ruins. Simples assim. Então, quem estiver numa posição de liderança de tecnologia, que eu consiga dar ferramentas suficientes para essa pessoa saber minimamente como ela consegue fazer um trabalho de razoável para bom, vamos dizer assim, de razoável para cima, né? Então, para que ela não seja um chefe ruim, que deve só meu chefe é ruim e tal, ele faz isso, faz aquilo, isso eu não quero que exista mais. Então, a minha grande visão é justamente essa, né? Permitir que não existam mais chefes ruins em tecnologia. Não, legal. Não sei se meu Zoom aqui deu uma zoada, falou que não está respondendo, não sei se está chegando áudio, o áudio está chegando, a câmera não aparece. Mas legal aí, obrigado pela resposta. Fez um pau aqui no meu Zoom. Tranquilo. A Juliana, eu acho que mandou ali no chat, deixa eu ver. Na apresentação, você fala que um líder não deve ter a postura de reclamar. No entanto, preciso ter uma postura resolutiva sobre os problemas. Na sua opinião, qual o limite entre reclamar e discutir problemas? Como podemos fazer para que discutir problemas e analisar soluções não seja visto como uma reatividade? Acho que o problema de reclamar, ou algo que é muito específico de reclamar, você falar alguma coisa sem buscar resolver aquilo. Então, por exemplo, vamos supor que seu chefe tomar uma decisão que você não concorda muito. Você chega para o seu colega e fala, putz, decisão do meu chefe é uma bosta, tipo, foi muito ruim, discordo totalmente, esse não é o caminho, porra, ele está sendo um péssimo chefe fazendo isso. Isso é uma reclamação. Por que é uma reclamação? Porque você basicamente ventilou o que você colocou para fora, né? Que você estava pensando ali, todo, enfim, aquele sentimento ruim e tal, mas você não buscou resolver aquilo de uma forma. Para ser mais produtivo nesse caso, o ideal é que você identificasse, putz, meu chefe tomou uma decisão que, acho que não é legal, cara. Vou conversar com ele para entender melhor o que ele estava pensando, qual o objetivo dele, talvez eu não tenha entendido direito, quero conversar para entender isso melhor. E se for o caso de realmente, ele me explicar e tal, eu continuar discordando, eu vou dar minha visão para ele, mostrando por que eu acredito que essa decisão foi ruim e o que eu imagino que seja melhor. Essa é uma forma produtiva de você, enfim, atacar o mesmo problema, vamos dizer assim, de uma decisão ruim do seu chefe ali, do seu líder, né? Uma você foi reclamar com pessoas que não tinham nada a ver com aquilo, que não tem nenhuma influência naquilo. Na outra você foi falar com a pessoa que tinha total influência naquilo, a pessoa que tomou a decisão, a pessoa que fez alguma coisa ali. Então isso mostra, assim, para mim, uma diferença bem grande, né? Então, quando você busca resolver um problema, então você vai para cima, não, tipo, para mim isso é ruim, por conta disso, eu acho que esse é o melhor caminho e, vamos conversar aqui, deixa eu entender melhor, vamos negociar, dependendo da situação. Então, você buscar uma resolução, para mim, é a grande diferença, assim, entre a pura reclamação e você, de fato, tentar resolver alguma coisa, né? De nada. Legal. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Aproveitar o tempo precioso aqui do Eduardo. Toshi tô com a mão levantada, eu não sei se ele esqueceu de abaixar, se tem outra pergunta. Não, eu levantei de novo, se o pessoal não mandar, eu aproveito já de outra, então. Vai lá, manda abraço. Tentei abrir de novo, mas agora deu só abrindo um parênteses aqui rapidinho, Toshi. Talvez o pessoal não esteja tendo a permissão, eu não sei. A Juliana falou aqui que... da outra vez eu consegui, mas deu um erro no meu Zoom e agora ele não deixa mais abrir. Se alguém quiser e não tiver conseguindo, pode mandar mensagem no chat, que daí a gente ajuda a desmutar. Mas vamos lá, não sei se, pelo menos mais uma aqui minha.
Eu tenho participado, né, de processos aí de seleção de outras empresas, aqui até internamente da minha, para posição de liderança. E aí, o que você, né, deve também fazer aí entrevistas, vendo outros líderes também aí para sua equipe, quais são as características, que tipo de coisa, né, que você espera ouvir nessas entrevistas? O que você pergunta? O que você espera, né, de comportamento ou de habilidade técnica? Meio qual que é o perfil que você busca quando está procurando alguma outra posição de liderança? Boa. Eu vou resumir bastante aqui, aí você consegue expandir isso para o seu contexto, né? Que para mim, são pessoas que conseguem enxergar problemas e fazem alguma coisa para resolver. Exemplo, se eu sou um programador na equipe, vamos dizer que eu sou um dev pleno ou sou um dev sênior na equipe, enxergo que a equipe... primeiro, eu consigo logo de cara entender se esse programador ou essa programadora consegue enxergar problemas, tá? Então, se essa pessoa não enxerga problemas, então, muito possivelmente, ela ainda não está agindo como líder, tá? Porque quem age como líder normalmente enxerga muitos problemas. Então, a primeira coisa que eu tentaria ver nela é isso. Tipo, ela enxerga problemas? Quais problemas que ela enxerga? Será que esses problemas são os mais relevantes? Enfim, aí tentaria analisar ali na entrevista com a pessoa. Então, assumindo que ela enxerga esses problemas, eu tentaria entender o que ela já fez ou está fazendo para resolver esses problemas, tá? Idealmente com exemplos passados de, eu enxerguei que a gente estava com problema de, sei lá, os pull requests estavam levando muito tempo para serem revisados. Beleza, tipo, o que você fez para reduzir esse tempo? Como é que foi o teu processo? Como é que você, enfim, agitou as pessoas para conseguir priorizar isso, tal, para as pessoas se sentirem engajadas em fazer? Como é que foi, sabe, o processo para fazer acontecer e, de fato, resolver o problema? E nem precisa necessariamente ter resolvido, tá, o problema, porque as pessoas, eu penso que essa pessoa ainda não é uma gestora, então ela não é medida por isso, né, no dia a dia. O que eu acho importante aqui é que a pessoa tenha a atitude de pelo menos tentar alguma coisa, porque a diferença entre ela tentar e conseguir, além, obviamente, de tentativa e erro, né, do volume de tentativas que ela faz, além disso, tem a ver também com algumas habilidades que talvez ela não tenha, enfim, talvez ela não tenha uma habilidade específica que ajudaria muito a resolver aquele problema e por isso ela não conseguiu. E isso, dá para a gente treinar a pessoa e tal. Então, para mim, o mais importante é ver se a pessoa consegue enxergar problemas ou entender os problemas que ela enxergou ao longo da carreira dela e como que ela fez para resolver esses problemas ao longo do tempo, né? Resultados, de novo, obviamente interessantes se ela conseguir, mas o mais importante para mim é a atitude. Bacana, show de bola. Sua resposta, acho que ajuda, né, a direcionar aí uma entrevista, porque um dos pontos, acho que você já até recebi como feedback, é que eles têm um tempo pré-determinado, né, eles querem ver se nesse tempo você consegue passar o que eles esperam ouvir, né, então saber direcionar, conduzir a conversa, acho que é um ponto importante também. Aí um ponto interessante, aí falando especificamente da entrevista, e conheça a empresa para a qual você está fazendo entrevista e entenda o que eles estão buscando para a posição, tá? Então, se é por exemplo, uma posição de liderança puramente técnica, uma liderança muito técnica, então o ideal é que você traga exemplos de problemas técnicos que você encontrou, que você buscou resolver. Agora, se é uma posição talvez para Tech Manager, Engineering Manager, alguma coisa assim, então você traga exemplos onde envolviam pessoas e tal, como você engajou pessoas, enfim, algo mais nessa linha, né? Então, conheça muito bem a empresa, o que ela está buscando para a posição e adapte as suas respostas para se encaixar no que a empresa está buscando ali. A tendência de funcionar bem é muito maior se fizer dessa forma do que se você simplesmente jogar, enfim, exemplos aleatórios assim da carreira. E um ponto interessante também é que para quem ainda, enfim, para quem quer trabalhar como líder ou ser considerado líder aí para posições, mas ainda não tem exemplos assim para dar, então que comece a criar esses exemplos a partir de amanhã, assim, né? Amanhã é quarta-feira, então pensa, o que eu poderia começar a fazer amanhã, qual problema está acontecendo à minha volta que eu poderia estar atuando ali para a gente melhorar, sabe? Então, o que eu poderia começar a criar nesse momento de exemplo ali, de case, para que isso seja útil para mim no futuro, seja para o meu crescimento na empresa onde eu estou, seja numa empresa, enfim, que eu vou fazer entrevista. Então, você começar a criar esses exemplos é mega importante, tá? Só programar no dia a dia, ou só atuar tecnicamente no dia a dia, seja lá
onde você estiver trabalhando. Então, só atuar tecnicamente ajuda até um certo ponto, tá? Depois tende a não fazer mais tanta diferença assim quanto as atitudes que você costuma ter. Não, excelente. Acho que vai me ajudar a direcionar as próximas. Boa, boa. Depois me conta lá como é que foi, se deu certo. Ah, não, beleza. Eu tô aqui na luta, uma hora vai. Boa. E Legal, mais hein? quem? Mais alguém? Alguma pergunta? Bom, acho que não temos mais perguntas. Bom, Eduardo, muito obrigado, viu, novamente. Acho que já fiz um MBA e eu posso dizer que o tempo hoje aqui foi alto nível mesmo, assim, mais do que algumas aulas que eu já tive de liderança e administração. Obrigado aí pelo seu tempo. Acho que todos aí puderam ter esse privilégio aí de aprender bastante hoje, viu? Agradeço aí Boa. pelo convite e posteriormente a gente vai também disponibilizar no YouTube, no canal aqui também do Mídia da Guide, de tecnologia, esse grande conteúdo que aprendemos hoje, viu? Boa noite a todos, obrigado, viu? Boa, obrigado a todo mundo aí pelo convite, obrigado ao pessoal que participou. E qualquer coisa, é só mandar mensagem lá, a gente conversa. Valeu, Obrigado, pessoal, Eduardo. abraço. Obrigado, Valeu, pessoal. obrigado. Tchau, tchau. Valeu.